Então vamos. Irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler bastante versos 13 a 23. Eu gosto de ler bastante versos, né? 13 a 23. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler verso 13. Olha aqui, verso bomba, né? Versículo bomba, poderoso. Olha que ele diz: Ele nos libertou, já libertou, não vai libertar se eu fizer campanha, voto, sacrifício, passar óleo, receber imposição de mãos, sobe monte, desce monte. Não. Ele nos libertou, já fez isso. De onde? Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem fez isso? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, ele é o Criador, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos, o visível e as invisíveis, sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que em outro tempo, outrora, vocês eram estranhos e inimigos aonde? Na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Como é que ele me apresenta perante ele? Me apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vamos à pergunta. Você já se cansou da pergunta, né? Mas eu vou fazer mesmo assim, você vai ter paciência. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com a igreja? 4 falsas doutrinas estavam vigorando dentro da igreja. 4 falsos ensinos. O primeiro deles, asceticismo. O segundo é o gnosticismo. Terceiro, misticismo. E o quarto, querendo levar a igreja para a velha aliança que já havia acabado na cruz. Então, o que é o asceticismo? Presta atenção, toda a doutrina que te leva a sofrimento, que quer fazer você pagar preço, que diz assim: Deus fez a parte dele, fez 50%. Agora você tem que fazer os outros 50%. E se você não fizer a tua parte, você vai perder a salvação. Deus vai voltar as costas para você. Você vai entrar debaixo de maldição. E esses 50% que você tem que fazer é voto, campanha, sacrifício, pagar preço disso, pagar preço daquilo. É apresentado um Deus de barganha no asceticismo. O que é o Deus de barganha? É um Deus que quer que eu dê coisas para ele. É um Deus que está muito interessado no dinheiro, muito interessado em que eu dê coisas para ele. Ele vai me abençoar se eu der muita coisa para ele.
Se eu der pouco, ele não vai gostar muito de mim. Não é? Porque ele gosta de gente que dá muito, dá tudo que tem, faz todo sacrifício, pega todo o seu dinheiro e dá para ele, aí ele vai prosperar. Se você não tem nada para dar, ele não vai gostar muito de você, porque você não tem as ofertas que ele quer que você dê para ele. Entende? O asceticismo também é doutrina que te controla a mente, escraviza você dentro da igreja, você vive num quadrado. Você não pode pensar fora daquilo que está sendo dito ali. Enche você de normas, de regras, de julgos, e você tem que andar dentro daquilo ali. Se der uma falha, você já está fora. Então, você põe na sua cabeça um monte de rigor. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Você fica tão com a consciência contaminada, que se chegar um domingo, você precisar faltar num culto de domingo, você vai ficar, perdi a salvação, porque eu não vou no culto, onde já se viu, se eu faltar um domingo, nossa, você vai ficar arrasado, destruído. Porque se faltou um domingo no culto, você corre o risco de perder a salvação. Vocês estão entendendo? E no meio do asceticismo surge aquela liderança que não quer que o povo pense, que manipula a cabeça das pessoas, encaixam ela nas suas doutrinas, e o povo passa a ser um povo manipulável. Entende? Você tem que pensar como o líder pensa, fazer tudo que o líder quer, e você fica subjugado e escravizado dentro da própria igreja. Aí vem as proibições, não toca nisso, não come isso, não tem aparência de sabedoria. Vamos ler isso? Vamos ler. Onde está isso? Colossenses, capítulo de número 2, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Olha lá, não manuseis isso, olha, você não pode mexer nisso, não pode pôr certa roupa, não prove aquilo, não pode comer certas comidas, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Agora Paulo fala, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmas, porém o que é lá? Falsa humildade e rigor ascético. É um rigor que é posto sobre você, que ele traz sofrimento, e você é controlado e manipulado por todas essas coisas. Você está entendendo que eu estou dizendo isso? Você já passou por lugares assim? Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? Entrou também o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Presta atenção. Fé não é uma emoção. Fé não é um sentimento bom que eu sinto, uma emoção gostosa. E nem Deus é sentimento, Deus é espírito. O meu mundo emocional, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus, que é espírito. Por quê? Porque o meu mundo emocional é doente, é caído por causa do pecado, e eu gosto de sentir coisas, eu gosto de sentir isso, sentir aquilo. Eu vivo por emoções. Então, quando eu chego diante de Deus, eu quero um Deus que me emociona, um Deus que me controla, um Deus que me apaga, que me faz tremer. É daí que vem as músicas, Santo Fogo, Fogo. Deus é um fogo que vai queimar. Queima, você vê que o crente quer ser queimado. Queima, você me queima no altar, manda fogo. Você não já cantou essas músicas? Quer ser queimado porque ele acha que o Deus é algo que vem sobre ele, vai queimar ele. Ele quer ser queimado. E daí surge aquelas pessoas que gritam e rodam, e sapateia, e cantam, é canela de fogo, é sapato de fogo. E se você está num ambiente desse, todo mundo começa a cantar, gritar, tremer. As irmãs levantem a mão, você já viu? Quem já viu isso? Aquele monte de línguas. Aquela gritaria, todo mundo gritando. Num ambiente desse, se você solta a tua mente, daqui a pouco você começa a ter um monte de visão que não existe, mas a tua cabeça produz esse tipo de coisa. E eu quero sentir Deus na carne, eu quero chorar, eu quero ser queimado, eu quero sentir um fogo, um arrepio, me descontrolar, eu quero cair, eu quero pular. Você vê gente subindo no pilar da igreja, como se estivesse cheio de poder de Deus, não é?
Você vê aquelas irmãs rodando, né? Rodando. Aquele saião rodando. Você vai na macumba, tem lá as mães de santo, roda igual. Você vai numa igreja que está cheia de gnosticismo. Eles estão rodando, fazendo as mesmas coisas que o macumbeiro dança e faz lá no terreiro deles. Você já viu isso? E aí aparece aqueles, eu estou vendo isso, Deus me revelou aquilo, eu estou tendo visão disso, e começa a controlar a vida das pessoas, e a igreja começa a ser direcionada não pelo evangelho, mas pela revelação dos líderes. Vamos ler onde está isso? Olha lá, no mesmo capítulo 2 de Colossenses, verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, olha lá, culto dos anjos. Olha o anjo com bandeja de prata, olha o anjo olha o varão do movimento, varão de branco chegou, né? Culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. E nesse meio surgem aqueles que falam que têm dons, e eles têm visões, eles começam a ver isso e ver aquilo, e revelar a vida das pessoas, revelar isso, revelar aquilo, visões produzidas por uma mente carnal, uma mente que ainda não tem revelação do evangelho, não foi renovado pela palavra da verdade. E eles começam a controlar a vida de todo mundo. Você de camisa branca, Deus manda te dizer. Você, e tem tantas pessoas aqui, Deus me revelou que tem que contribuir com tanto. E você, olha, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, você vai prosperar. E começam a revelar, e todo mundo quer ir atrás disso. Se você pregar a palavra para essas pessoas, elas estão ansiosas, elas não gostam muito da palavra. Porque elas querem que no final do culto venham as revelações. Então fica aquela fila para a pessoa orar e revelar isso, revelar aquilo, revela. Baseado em quê? Nas visões enfatuadas, sem motivo algum, numa mente carnal. A tua mente, devido ao pecado, se tornou uma mente caída, programada para pensar coisa errada. Se você soltar a tua mente num ambiente desses, você vai ver 1001 coisas, você vai ter 1001 visão. Vai ou não vai? Vocês entendem? E aí aparecem esses e começam a mandar na vida das pessoas, são árbitros na vida, controlar a mente, controlar a vida, e não pregam o que é o evangelho da graça de Deus. Isso estava na igreja dos Colossenses. E a quarta coisa, o misticismo, está lá no capítulo 2, verso 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que é esse misticismo aqui, essa sutileza? Você vai numa igreja hoje, você vai num culto, tem lá um pouquinho de macumba, não cansa de ouvir isso, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho em nome de Jesus, né? Vocês entendem quando eu falo assim? Então você vai lá, o sal grosso que o macumbeiro usava, está lá um corredor dentro da igreja. A rosa que era usada para Iemanjá, agora virou rosa ungida, é Jesus. Entende isso? O banho de descarrego que eles davam lá na macumba, agora virou banho de descarrego na igreja. E a sexta-feira virou sexta-feira de descarrego. Então trouxeram um monte de objetos orados. Tudo é ungido, é a arquinha da aliança ungida, é rosa ungida, é terra de Israel ungida, é cajadinho da vitória ungida, é uma chavinha ungida, é um anelzinho ungido, é o lenço do apóstolo, tudo é ungido e milagroso. Entende? A água que era água benta da igreja católica virou água ungida. Então tem uma água que alguém consagrou e virou ungida, vai salvar e libertar a vida das pessoas. Então você vê de tudo isso. Culto disso, culto daquilo, parece um terreiro de macumba às vezes, parece um espiritismo, parece catolicismo. E no meio de tudo isso vai falar um pouquinho de Jesus. Não vai falar do evangelho da graça de Deus. E vai pôr a pessoa debaixo de campanha, voto, sacrifício, propósito, campanha, voto, sacrifício, propósito. Começa uma campanha, acaba, começa outra, acaba. Eles vivem de campanha, não tem ensino da verdade.
não tem ensino das cartas de Paulo, eles nem sabem a obra da cruz. Essas pessoas acreditam mais no amuleto ungido que pegaram na igreja do que aquilo que foi feito na cruz pelo Senhor Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa com a cabeça cheia desses enganos, ela tem um véu, ela não consegue enxergar o que é evangelho realmente. Na mente dela é o seguinte: ela quer um Deus que me dá casa, me dá carro, vai me dar dinheiro, vai me dar trabalho, vai melhorar o meu marido, melhorar o meu filho, vai fazer tudo o que eu quero e eu vou comprar ele com envelope, com dinheiro. Isso é um engano, isso é o falso evangelho. É o que mais tem nessa mídia evangélica, é esse tipo de prática. E o que aconteceu com os colossenses? Eles perderam a visão de quem era Jesus e da obra da cruz. Perderam a visão da grandeza da obra da cruz, de serem libertos do império das trevas, e ficaram com a mente dominada pela falsa doutrina. Totalmente mentes cegadas para a verdade do evangelho da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta para mexer com eles, com a cabeça deles, tentar trazê-los de volta à sobriedade e aquilo que é evangelho. Nós estamos dissertando isso já há um bom tempo. Agora vamos reler verso 20 de Colossenses 1. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos aonde? No entendimento, na mente, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então vamos trabalhar nesse verso 20. A semana passada falamos sobre ele nos reconciliou com ele mesmo, e vamos trabalhar nesses mesmos textos. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo apresenta o sangue da cruz e fala que por meio desse sangue houve aquela reconciliação, e agora nós que cremos estamos em paz com Deus. Então quero hoje trabalhar um pouquinho sobre o sangue de Jesus Cristo. Eu tenho explicado para você que o sangue de Jesus Cristo não era um sangue contaminado como o nosso. Nós trazemos a genética de Adão, o pecador, e do nosso pai. E nós temos um sangue de pecador contaminado. Mas Jesus Cristo não tinha um pai terreno, mesmo ele tendo uma mãe terrena, para poder se projetar e nascer como um de nós. A genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus. Então, quando Jesus Cristo nasce, ele não herda nada de Adão, ele não herda nada da nossa genética, da nossa natureza caída. Ele nasce perfeito, com um sangue de Deus, um sangue puro. O DNA dele é um DNA de Deus, não é um DNA pecador, manchado pelo pecado como cada um de nós. Você tem isso claro, naturalmente, você entende isso que eu estou dizendo? Então, Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus passou a ter sangue. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus passou a ter sangue. Um sangue cuja origem, cuja genética é uma origem celestial, de uma outra dimensão. O sangue da velha aliança era sangue de animais, não poderia resolver o problema. Mas o sangue de Jesus Cristo é um sangue puro, sangue de Deus, o sangue da nova aliança. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, indo lá para a velha aliança, para o Velho Testamento, Êxodo capítulo de número 12. Quero extrair essa ilustração de lá, da Páscoa, né? Êxodo capítulo 12. Vamos ler vários versos deste capítulo inteiro, tá? Então, eu vou falando dos versos e nós vamos acompanhando, porque seria difícil fazer a leitura de tudo isso. Então, achou aí direitinho? Gênesis, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, capítulo de número 12, acompanhem. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito. Verso 2.
Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7 e 8. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, os pães asmos e as ervas amargas. 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como eloeis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos lá para frente. Verso de número 26. Quando os vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, que quando feriu os egípcios e os livrou. As nossas casas, então o povo se inclinou e o adorou. E vamos lá para verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Então, vamos trabalhar nisso. O povo foi escravo dos egípcios 430 anos. Deus levantou Moisés para os libertarem. E aqui Deus instituiu Moisés a celebrar a Páscoa. Ou seja, Deus já havia mandado 9 pragas e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Então Deus orientou que nessa 10ª praga eles teriam que cumprir esse ritual que era a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite que eles comessem e praticassem a Páscoa, eles iriam ser libertos de 430 anos de escravidão. Então, você vê aqui que Deus, na leitura que já fizemos, Ele manda que eles peguem um cordeiro. Olha o verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro e um cabrito. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, os pães asmos e as ervas amargas o comerão. Então Deus orientou que naquela noite haveria o anjo da morte e passaria por cima do Egito e mataria todo o primogênito, desde animais até o filho de Faraó. Orientou que eles tomassem esse cordeiro. Repare bem, o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, poderiam tomar um cordeiro ou um cabrito. E o que eles fariam naquela noite? Eles comeriam a carne do cordeiro, pães asmos, ervas amargas e o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro eles passariam nas ombreiras. Olha o verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Depois ele diz, verso 13, o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então eles teriam que pegar o sangue, presta atenção nisso, e pôr nas ombreiras e na verga da porta. Eles tinham que comer aquele cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Ervas amargas simbolizavam o sofrimento de escravidão de 430 anos. Os pães asmos, o que é o pão asmo? É um pão sem fermento. Eles não teriam tempo de esperar a massa levedar, porque naquela madrugada eles sairiam da terra do Egito. Não daria tempo de pão levedar a massa, fazer aquela fermentação para que eles pudessem fazer o pão. Entende? Como eles iriam comer a Páscoa? Com
roupa de viagem, cajado na mão, vestidos como se eles fossem sair de viagem naquela noite. E o sangue seria posto em quais locais? Como eu já disse, nas ombreiras e na verga da porta. Então, qual era a condição para aquela morte, aquela maldição, aquelas pragas não entrarem nas casas deles? É porque eles eram bonzinhos? Não. É porque eles eram santinhos? Não. A única coisa que dava condição deles não serem atingidos por aquelas pragas era a marca do sangue nos umbrais da porta. Está bem claro isso na sua mente? Então, qual era o ponto central? O cordeiro sem defeito, sem mancha, eles iriam comer a carne desse cordeiro, e o sinal que haveria sobre a vida deles era o sangue. Não era a santidade e a bondade deles. Então, quando o anjo da morte veio passar sobre o Egito, e a casa que tivesse aquele sinal, não importasse se quem estivesse dentro da casa era bom ou mal, o que validaria aquilo era o sangue. Então, quando o anjo da morte veio, as casas que tinham a marca do sangue, nada foi tocado. Nenhum mal poderia penetrar naquela casa. Nenhum deles seria atingido, nem as crianças, nem os velhos, nem nada que eles possuíam. Eles estavam totalmente debaixo de uma cobertura. E qual era a cobertura? Uma marca feita com o sangue daquele animal que eles haviam matado, sacrificado, estavam comendo a carne, e a marca do sangue estava nas ombreiras e nos umbrais das portas. Vocês estão entendendo? Alguma coisa poderia tocar eles ali? Não. Alguma praga do Egito poderia entrar na casa deles? Não. O anjo da morte poderia entrar ali? Não. E o que impedia de entrar ali? A marca de um sangue do animal. Está claro isso? Não é porque eles eram melhores, é porque havia sangue. E durante toda a velha aliança, depois no capítulo 20 de Êxodo, você vai encontrar Deus trazendo a lei e estabelecendo os sacrifícios da lei dos animais através do sangue dos animais. Está bem claro isso na sua mente? Então, toda a velha aliança, até a cruz, eles praticaram os mesmos sacrifícios, a morte de todos os animais, o mesmo ritual de sangue para a purificação do pecado. Só que tudo isso não resolveu nada. Não resolveu nada. Foram um monte de rituais por séculos sendo praticados, sem que resolvesse o problema do pecado, sem que resolvesse realmente a questão de serem perdoados por Deus. Agora vamos lá para frente, vamos lá para João, agora João capítulo de número 1. Vamos encontrar o cordeiro ali em João, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 1. Lembrando bem isso, o anjo da morte não poderia entrar, e nenhuma praga entrar na casa deles, porque eles tinham uma coisa ali, a marca do sangue nos umbrais e nas ombreiras da porta. Agora, João capítulo de número 1, vamos ler o verso 29 e encontrar aqui um outro cordeiro, o cordeiro que vai estabelecer a nova aliança. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, presta atenção, que tira o pecado do mundo. E no verso 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Se você ler isso por cima, você não vai perceber. Mas quem era João Batista? João Batista é esse aqui que veio batizando com água. João Batista era filho do sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias prestava todos esses sacrifícios quando era o turno dele lá no templo. Então ele sabia tudo sobre sacrifício. E Zacarias, pai de João Batista, ensinou todos os rituais que eram feitos lá para João Batista. João Batista não é alguém sem conhecimento, que não sabe nada da lei. Ele tem um pai sacerdote. João Batista não é alguém sem conhecimento, que não sabe nada sobre o sangue dos animais, sobre o sangue da velha aliança, sobre todos os sacrifícios que eram feitos. Ele sabia tudo sobre isso, porque o seu pai sacerdote havia ensinado a ele. Está bem claro isso? Então, quando ele vê Jesus, presta atenção, ele tem o conhecimento dos sacrifícios
e do sangue de animais na velha aliança. Agora, quando ele vê Jesus, imediatamente vem uma revelação de Deus para ele. Ele não vê Jesus como uma pessoa comum. Ele olha para Jesus e vem a revelação. Olha o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? O Cordeiro de Deus. Volta lá para Êxodo 12. Aquele cordeiro foi morto. O que foi a proteção para aquele povo? A marca do sangue daquele cordeiro na porta. E depois em Êxodo 20, os sacrifícios começam ali através da lei e não param mais. Quando João Batista olha Jesus, vem na mente dele todos aqueles rituais da lei de que o pai dele ensinou para ele, vem até na mentalidade dele, Êxodo 12, que acabamos de ler. Mas quando ele vê Jesus, vem a revelação. Olha, o Cordeiro do sacrifício, Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Vai tirar o pecado do mundo, vai dar um jeito definitivamente no pecado. Se aquele povo foi protegido, nenhum mal entrou lá, pela marca do sangue de animais. Imagine nós da nova aliança, que temos a cobertura e somos justificados pelo sangue da cruz. Se na velha aliança nada penetrou na casa deles, e eles não eram boas coisas. Imagine nós hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai fazer o sacrifício perfeito. Nós estamos depois da cruz, tudo isso já aconteceu. E nós temos a cobertura e a justificação do sangue de Jesus. Você acha que se naquele tempo houve essa proteção, hoje nós como igreja, debaixo do sangue da cruz, eu quero que você pense, olhe para mim, raciocine. Se lá, que era uma aliança inferior, não penetrou, vai penetrar hoje? Não vai. Então quando João Batista olha o Cordeiro, ele falou assim, o Cordeiro perfeito. Então quer dizer, João Batista, todos os rituais da velha aliança vão acabar. Tudo aquilo ali, olha o Cordeiro de Deus. Deus mandou um Cordeiro perfeito, que vai resolver o problema definitivamente, vai tirar o pecado do mundo. E o pecado foi tirado? Foi. Se Jesus Cristo na cruz morreu e derramou o sangue perfeito, e aniquilou o pecado na cruz, o pecado foi tirado. Porém, as sequelas e consequências do pecado estão na raça humana inteira. As sequelas é isso que você está vendo, a destruição da raça, todo mundo fazendo coisa errada, uma raça corrompida, estragada, com o mundo emocional estragado, preso numa natureza terrena maligna, presa num corpo do pecado, sujeito à condenação, e à destruição, e à enfermidade, morte, sofrimento, e tudo que você pode imaginar. Mas a culpa do pecado foi tirada na cruz, definitivamente. E se eles foram protegidos lá pela marca do sangue de animal, nós que estamos depois da cruz somos salvos. O sangue de Jesus vai falhar em alguma coisa? A cobertura que o sangue dá na nossa vida vai falhar em alguma coisa? Não pode falhar. É indestrutível essa verdade. Mas como a pessoa não entendeu que ela vive depois da cruz, o que é evangelho, ela sempre vai achar que vai existir falha, porque ela depende de obras dela, depende de esforço, de campanha, voto, de coisas que elas façam para poder valer alguma coisa diante de Deus. Então eles não entendem nada daquilo que é o sangue de Jesus a nosso favor e o que ele já fez por cada um de nós. Então João Batista, quando ele viu Jesus, ele conhecia a lei e os sacrifícios da lei e disse assim: olha o Cordeiro de Deus, agora vai acabar tudo. Ele vai tirar definitivamente, é o último sacrifício, ele vai tirar o pecado do mundo. Por isso que nós somos justificados, por isso que não há condenação para nós, que a nossa dívida, o pecado, a culpa que pesava sobre nós, definitivamente foi retirada na cruz. Você acredita nisso? Então nós não andamos mais com a mente cheia de condenação, preocupado com um monte de coisa, não é?
Vamos abrir em Lucas, você está em João, Lucas capítulo de número 22, vamos ver uma coisa ali. A última Páscoa, a Páscoa vai acabar, não tem mais razão de ser, é a última Páscoa. Então Lucas 22, nós vamos ler ali verso 19 e 20. Então deixa eu dar uma explicação sobre isso. O que a Páscoa tem a ver com cada um de nós? Não tem a ver nada. Quem era que estava lá quando se instituiu a Páscoa? O povo judeu que era escravo do Egito. A Páscoa foi dada para quem? É um ritual do povo judeu, não tem nada a ver com a igreja. Quando é que a Páscoa termina? Páscoa termina na cruz, acabou. Cristo fez o último sacrifício. Então não tem mais razão de se comemorar a Páscoa, esse tipo de coisa. Tudo isso faz parte do judaísmo. O judeu comemora isso ainda assim. Mas nós que somos igreja não temos nada a ver com Páscoa. E qual a mentalidade de Páscoa dos dias de hoje? É ovos de chocolate, é coelhinho, coisas que não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver lá em Gênesis? Coelhinho, ovos de Páscoa, chocolatinho, não. Então Páscoa não tem nada a ver com a igreja não comemora a Páscoa, não pratica a Páscoa, e não tem nada a ver com essa velharia da velha aliança. Está bem distinto isso na sua mente? Então aqui na última Páscoa, porque Cristo depois disso vai para a cruz, deixa eu voltar, verso 22, aliás, capítulo 22, verso 19, olha lá. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Vai começar uma nova aliança. O meu sangue é derramado por vós. O que Jesus está dizendo? Repare bem, quais os elementos que tinha lá na Páscoa? Quais são? O cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. Lá fala alguma coisa de cálice, de vinho, não fala sobre bebida. Eles beberam alguma coisa, mas não tem nada a ver. Era o cordeiro, os pães da pressa, que é asmos, e as ervas amargas. Agora, quando Jesus está aqui participando da última Páscoa, o que ele tem em mão? Eles estão comendo a carne do cordeiro? Não, olha lá. Ó. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu-lhes e Deus dizendo isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, tinha dois elementos aqui na Páscoa de Jesus. O pão, que simboliza agora o corpo dele, e o cálice que não é apontado lá na Páscoa. Não era elemento lá da velha aliança. Então, Jesus já está praticando a última Páscoa com mudança. E o cordeiro está presente aqui? Não, só está o pão. Por que o cordeiro não está presente? Porque ele é o próprio cordeiro do sacrifício. Vocês estão entendendo? Não está presente na Páscoa que Jesus está participando. E cadê as ervas amargas? Não tinha ervas amargas também, porque as ervas amargas simbolizavam a escravidão, a amargura e o sofrimento do povo naqueles 430 anos. Mas agora não tem ervas amargas aqui. Por quê? Porque toda a amargura e o pecado vai ser levado na cruz. Agora o que ele fala do cálice? Esse cálice é o quê? O Novo Testamento, através do sangue de Cristo. Vai ser instituído, vai começar um novo testamento, uma nova aliança. A velha aliança, sangue de animais. A nova aliança, instituída com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. A nova aliança substitui a velha, aquilo tudo acabou na cruz. Não adianta a pessoa pegar esse Êxodo 12, campanha de libertação, dar um montão de frasquinho lá de suco de uva, passa nos umbrais da porta, Deus vai te libertar, ou nenhum mal vai entrar. Não tem nada a ver isso. Recapitulando, cálice o novo, a nova aliança no meu sangue. A nova aliança vai substituir a velha aliança. A última Páscoa, Cristo está ali
participando da Páscoa, vai ter um fim em tudo isso. Por quê? Porque é uma nova aliança instituída, baseada e selada no sangue dele. Vai se iniciar. Ele está há pouco tempo de ir para a cruz. Agora recapitula isso. Se lá o mal não podia entrar com marca de sangue de animais, a nova aliança é muito superior a todo aquele Velho Testamento. Você acha que tem espaço para entrar aquelas maldições, aquelas coisas todas, para quem está debaixo da cobertura, como nós, do sangue de Jesus Cristo? Não tem. Vocês estão vendo que é indestrutível essa verdade? Quem entende isso e crê, é liberto de tudo. Acabou o medo. Acabou o medo de perder a salvação. Acabou o gnosticismo, misticismo, entende? Asceticismo, lei. É um patamar totalmente diferente. É ou não é? Então o que Jesus Cristo disse daquele cálice? Esse cálice é o que? O Novo Testamento no meu sangue. Paulo está explicando isso lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ceia. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Gosto muito de ler estes versos com vocês e falar a respeito deles. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do verso 23. Aqui ele está falando sobre a ceia do Senhor. Porque eu, verso 23, todos acharam, acompanha aí, espero você achar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23. Isso já o apóstolo Paulo, você tem que levar em consideração o seguinte: o apóstolo Paulo estava lá com os demais apóstolos quando Jesus estava participando da última Páscoa? Não, Paulo não esteve presente em nada daquilo. Agora, Paulo é o único que trata disso com clareza na nova aliança. Olha lá, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 11, 23. De quem Paulo recebeu? Ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora, o que é que a ceia realmente expressa? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que vai fazer? Anunciais o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Então, Velho Testamento é a Páscoa. Nova aliança, Ele institui o quê? A ceia. Mudou-se os elementos. Entende? O objetivo da velha aliança, eles tinham que praticar aquilo em todas as suas gerações, em memória da libertação da escravidão do Egito. A ceia é uma coisa instituída para vir depois da cruz, e a memória é libertar tudo que foi feito na cruz, libertação dos pecados da escravidão, da obra do diabo, uma nova dimensão de conhecimento. Está bem claro isso? Então, Páscoa não tem nada a ver com cada um de nós. O que é que tem que haver com cada um de nós? É a ceia. Agora, todas as vezes que comerdes o pão e beber o cálice, o que eu estou anunciando? A morte do Senhor. O que é anunciar a morte do Senhor? O que a ceia expressa? Ela expressa a obra da cruz. Ela expressa o que aconteceu na morte do Senhor. Todas as bênçãos da nova aliança vêm daquilo que aconteceu na morte do Senhor. Não haveria uma nova aliança se Cristo não houvesse morrido e derramado sangue na cruz. Então, qual é o pensamento principal da ceia? Trazer na memória tudo aquilo que aconteceu na cruz. Então, a ceia é uma expressão da pregação do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que falando isso, vamos dizer, a ceia não existe mais. Muita gente
do Evangelho da Graça de Deus diz que ceia é Páscoa. Mas são duas coisas distintas e totalmente diferentes. Vocês estão entendendo? A Páscoa acabou, é coisa de judeu. Cristo substituiu a Páscoa pela ceia. A ceia é coisa de nova aliança, um novo cordeiro, um sangue derramado por Cristo na cruz. E qual o pensamento principal da ceia? Não é ceia de conquista, ceia de volta por cima, ceia da prosperidade, ceia da vitória, não é nada dessas bobeiras, ceia disso. Inventaram 1001 nome de ceia, né? Vem aqui na ceia da prosperidade, então você vai tomar a ceia, vai prosperar. Não, o ponto principal da ceia é trazer à memória o que aconteceu na cruz. É o Evangelho da graça de Deus. É a obra perfeita, é o sangue derramado, todo mundo consciente, com uma profunda convicção daquilo que aconteceu na cruz, é a pura verdade. Nós estamos numa nova aliança, num novo testamento, que a velha aliança acabou na cruz, foi encerrada. Então a ceia é uma celebração do Evangelho da graça de Deus. Gente que faz isso com entendimento. Você está entendendo isso? Não é uma coisa fraca, pequena, né? Agora, qual é o ponto principal? Este cálice é o que? A nova aliança. Vai começar uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue. Então tem um monte de gente que participa da ceia sem entender o que está fazendo. Não sabe nada a respeito disso, é aquele ritual mecânico naquele culto de prosperidade. Ele vai lá tomar a ceia para ficar rico. Ele vai tomar a ceia para melhorar alguma coisa, para conquistar, sem sentido. Isso não é a ceia do Senhor, isso é uma loucura que eles estão fazendo, pervertendo algo que foi estabelecido pelo sangue de Jesus na nova aliança. Está claro isso na sua mente? Então o que nós estamos falando? O sangue da sua cruz. Houve a paz pelo sangue da sua cruz, lendo lá em Colossenses. Agora vamos para Efésios, vai um pouquinho para frente. Efésios capítulo de número 1. Eu poderia ler muitas coisas aqui a respeito deste sangue, e vamos ler poucas, para não ficar muito longa essa conversa, né? Mas Efésios capítulo 1, vamos ler o verso 7, mas vamos ler desde o 3, né? Eu não consigo ler só o 7, porque o verso 3 até o 7 fala verdades gloriosas. Efésios 1, 13, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, olha lá quando nós somos escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que propusera o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue. E a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, o que é a redenção? A redenção significa que tudo que pesava sobre mim, toda escravidão, houve a redenção. Eu fui retirado de sobre mim. Eu fui liberto do império das trevas. Eu vivo a redenção. A redenção foi proporcionada pela grandeza do sangue da cruz. Eles não viviam 430 anos na velha aliança? Quando eles participaram da Páscoa, tiveram a cobertura do sangue, o que aconteceu? Naquela madrugada, eles foram libertos de 430 anos de escravidão, instantaneamente. A cobertura que aquele sinal de sangue de animais tinha, nada atingiu eles na madrugada, por isso que Deus falou, agora vocês vão participar da Páscoa, vestido roupa de viagem, cajado na mão, sandálias nos pés, vai sair, a saída da escravidão vai ser assim, tchum. Isso na velha aliança e na nova, que nós temos a redenção, significa que todo cativeiro, presta atenção, meu irmão, diabo, demônio, cativeiro, prisão, seja lá o que for que você possa imaginar,
Eu estou na nova aliança, através desse sangue eu tenho a redenção. Tudo que escravizava a minha vida, como eles foram libertos de 430 anos lá. Na redenção do sangue eu sou liberto de tudo que escravizava. Entro numa nova dimensão, sou liberto total. Total, não é por méritos. Não é por bom comportamento, não é por dinheiro em envelope, não é campanha, sacrifício, voto, sobe monte, desce monte, vigia irmão, não é por nada disso, eu nem participo, ele faz tudo por mim. Se na velha aliança acabou o cativeiro de 430 anos, como é que eu posso estar debaixo da redenção do sangue e precisar de culto de libertação? Eu tenho maldição na minha vida, maldição disso, precisa quebrar isso, precisa quebrar aquilo, e tem um demônio, e tem um diabo na minha casa, e tem um demônio em volta de mim, o tempo todo, sem parar. Vocês estão entendendo a cobertura do sangue de Jesus? Agora, se eu não tiver compreensão da nova aliança, minha mente está lá, no cativeiro, no véu, escravizado por uma mentalidade. Paulo fala em Colossenses, nós lemos, estranhos e inimigos na mente, estranhos e inimigos no entendimento. Tem um monte de gente que tem entendimento da Bíblia, mas o entendimento que tem torna ele inimigo do entendimento do Evangelho da graça de Deus. Quer ver o ponto? Chega lá e fala assim, ó, a velha aliança acabou na cruz. Primeira coisa que vai rejeitar. O Velho Testamento foi encerrado na cruz. Tem muita coisa bonita lá, mas acabou. Aquilo era para judeu. Estranho e inimigo aqui, ó, no entendimento. Eles não vão compreender isso. Eu lembro que eu vim de família católica, minhas tias. Eu nasci quando minha mãe tinha uns quase 40 anos. Eu fui um meio temporão assim, fora do tempo, né? Quando eu nasci, quando eu tinha 6 anos de idade, eu já era tio. Estava carregando o meu sobrinho no colo e já era tio, para você ver, né? Mas eu lembro que a nona, o nono, né? Assim que a gente falava, descendente de família italiana, eles iam agarrados nas cruzinhas, nos santinhos, nas aparecidazinhas. Abria a gaveta assim, tinha aquelas rezinhas, tudo escrita. Né, o terço, né, com aquela cruzinha, aquelas continhas. E naquele tempo a minha nona punha até véu na cabeça na igreja católica quando ia. Eu era criancinha, eu ia junto. Eu vivia vendo as estátuas lá, dava uma corrida lá, tomava umas broncas. Hoje em dia você vê uma mentalidade evangélica agarrada nas quinquilharias da religião. Nas coisinhas ungidas, oradas, nos santinhos evangélicos, nas coisinhas santas, nas arquinhas, Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E não sai daquela velharia passada, antiquada. E não entra no evangelho da graça de Deus. Então houve a redenção pelo sangue. O cativeiro deles acabaram de 430 anos. E o nosso? Será que ainda eu estou debaixo de cativeiro? Não. Eu tenho a marca do sangue na minha vida, cobertura do sangue de Jesus, libertos total, total, entende? Nada mais pode me condenar. Que diabo, que demônio, que obra de macumba, de feitiço, olho gordo, inveja, que bobeirada é essa que enfiaram dentro da igreja, gente? Você é livre total, acabou o medo, você não anda em liberdade. Ah, como é bom ser crente, saber o que é evangelho. Sim ou não? Agora vamos lá para Pedro, né? A gente não lê muito Pedro aqui, mas Pedro falou uma coisa boa a esse respeito. Primeira carta de Pedro para os Hebreus, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, aí vem Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Verso 18. Olha o que diz. Leia com atenção, marque esses textos, memorize. Depois, quando você ouvir de novo essa pregação, anote isso, volte nos textos. Seja uma pessoa aplicada no conhecimento e crescimento espiritual. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, outra tradução, vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, qual é o cordeiro? Como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, olha lá, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós, com qual finalidade? Que por meio dele vocês têm fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estão aonde? Em Deus. Então Pedro está dizendo, olha, não foi através de ouro, prata, vamos enxertar isso aí, de envelope, sacrifício, fogueiras, tudo agora é dinheiro na igreja. Não foi através de pagamento, de barganha com Deus, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, da vida errada, da condenação, legada pelos pais, aquilo que veio até de Adão. Como é que eu saí disso então? Mas foi pelo precioso sangue como um cordeiro, lá, Êxodo 12, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Então houve um resgate. Houve uma redenção, houve uma mudança de aliança, houve uma transformação, houve o fim de uma aliança e o início de uma nova aliança. Já houve. Agora o sangue é o selo disso. Este cálice é o Novo Testamento que vai acontecer no meu sangue. Ele falou isso pouquinho tempo antes de derramar o sangue dele na cruz. Está acompanhando? Só mais uma coisinha para nós terminarmos. Vamos lá. Atos capítulo 20. E você já sabe que eu vou ler. Já sabe. Atos 20. E o 28, né? Paulo está se despedindo dos presbíteros e bispos lá da igreja de Éfeso, vai para Jerusalém, vai ser preso. Ele está dando alguns conselhos aqui. Vamos ler do 28 até em diante. Atendei por vós e por todo o rebanho, Atos 20 e 28, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo afirma que a igreja é de Deus e foi comprada com sangue de Deus. Jesus Cristo é Deus em forma de homem. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E esse sangue fez todo o trabalho sobre o pecado e me comprou para Deus. Continua a leitura. Aí Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lá vêm os falsos ensinadores e os falsos profetas. E que dentre vós mesmos, lá no meio de vocês que é a igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vigiai, portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um. Agora Paulo vai encomendar uma coisa. Agora, porém, encomendo-vos ao Senhor e à velha aliança, e ao Velho Testamento, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são sendo santificados. Então Paulo fala, olha, eu vou partir, eu sei que alguns que estão no meio de vocês vão se levantar aí, são perversos, com coisas pervertidas, para arrastar alguns de vocês atrás deles. Mas não esqueça que 3 anos eu fiquei aqui, dia e noite, ensinando essas coisas para vocês. E o que ele fala no verso 28, fala para os bispos, parte B do verso 28, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Como eu gosto dessa palavra, comprou, com seu próprio sangue. Então, cada um de nós, não é por acaso que a palavra da graça chegou até você, não é porque você foi um pouquinho melhor, é que você foi chamado e você foi comprado pelo sangue. Agora, se ele me comprou, sou propriedade dele para sempre. Agora, presta atenção. O que pode se levantar? Que poder que pode se levantar? Que força pode se levantar? Que demônio? Que diabo? O que pode se levantar para me tomar das mãos dele, eu e você que somos propriedade exclusiva dele? O
Que força vai se levantar, que é maior que Deus, para me tocar se eu e você somos propriedade exclusiva dele? O que pode acontecer? Eu falo sem medo de errar. Absolutamente nada. Não existe nenhum poder, nenhuma potestade, nada que o homem ou seres espirituais possam fazer que quebrem o poder, que venham me atingir, eu sendo propriedade exclusiva dele. Você tem uma casa, tomara que você tenha. Você vai deixar alguém vir arrancar a janela, arrancar o telhado, e você vai ficar só, ô glória, aleluia. Você vai partir para cima para proteger aquilo que é seu, né? E Deus? Ele não vai fazer nada. Coitado dessa gente que só está em culto, que só fala de diabo, que o diabo vai pegar ele. Eles vivem no inferno dentro da igreja, estão atormentados. Eles não entendem essa linguagem simples. Ai, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Você é sagrado para Deus. É sagrado ou não é? Não está aqui escrito essas coisas. Isso aqui não é o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. E para terminar, nos volta lá, Colossenses capítulo de número 1, onde nós estávamos lendo. Vamos terminar lendo o mesmo verso. E que havendo feito a paz, verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, esse sangue da cruz removeu toda a inimizade entre nós e Deus. Removeu a parede da separação. Deus agora vem e nos reconcilia consigo mesmo. Através desse sangue, ele fez a paz. Nós estamos em paz com Deus. E Deus está em paz com a igreja, com todo aquele que realmente crê em Jesus Cristo de todo o coração. Estamos em paz. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé, vamos fazer a breve oração. E vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente pela verdade do Evangelho da graça de Deus. E te damos graças pelo sangue da nova aliança. O sangue do Senhor Jesus que nos redimiu, nos resgatou, nos comprou. Obrigado, 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 obrigado por isso profundamente, Senhor. E queremos pedir que através desse arroz com feijão, dessas simples palavras, muitas pessoas venham ser alcançadas e a mente delas venham ser abertas e venham ter entendimento do Evangelho da graça de Deus. Entendimento da obra consumada, entendimento da nova aliança e o fim da velha aliança. Só o Senhor pode fazer a verdadeira obra, abrindo o entendimento deles. Nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, e nós acreditamos que aonde essa palavra simples chegar, o entendimento será aberto. Por isso oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém.